Paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor. Eu queria fazer um apelo a você, te lembrar que culto não é aquilo que você assiste, é aquilo que você faz. Igreja não é formada de um membro só. Igreja é como o corpo de Cristo, formado por muitos membros. Então quem faz a igreja é você. Você é a igreja, meu irmão. Participe junto conosco, ore junto conosco, adore junto conosco. Vamos colocar na descrição desse vídeo a letra das músicas, vamos colocar também os textos bíblicos que vamos mencionar na pregação. É muito importante que você participe. Nesses momentos que nós vivemos no nosso país e o mundo inteiro tem vivido, é o momento que você tem para adorar a Deus na sua casa. É o momento que você tem para mostrar que você é igreja, independente de um salão, de um templo. Lembre-se, o Espírito do Senhor habita em você. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita mais em templos feitos de concreto, tijolo. Ele habita em templos feitos de pedras vivas. Você é o templo do Espírito Santo, você é a igreja. O culto que Deus espera vem dos seus lábios, não apenas dos meus. Então todos juntos vamos cultuar e adorar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. O Senhor é soberano, Ele governa, Ele controla. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, Ele não perdeu o controle, Ele continua sob controle de todas as coisas. Jesus,
és a razão da minha vida. Tu és o meu Deus, a minha força e o meu descanso, início e fim, amanhecer, entardecer. Jesus, tu és o meu maior amor, meu Pai, a quem eu tanto amo. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Jesus, tu és o meu maior amor, meu Pai, a quem eu tanto amo. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Jesus, és a razão da minha vida. Tu és o meu Deus, a minha força e o meu descanso, início e fim, amanhecer, entardecer. Jesus, tu és o meu maior amor, meu Pai, a quem eu tanto amo. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Jesus, tu és o meu maior amor, meu Pai, a quem eu tanto amo. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Jesus, és a razão da minha vida. Ele é a razão da nossa vida, meu irmão. Por ele nós nos movemos, existimos. Não há outro além dele. Não há outro que eu conheça. Não há salvação em nenhum outro. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele, a não ser por Jesus. Jesus é a boa notícia de Deus para nós. Jesus veio ao mundo e foi tentado como todos nós. Apesar de ser tentado, ele resistiu até o fim. Ele não caiu em nenhuma tentação. Ele venceu o pecado. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. E por fim, ele venceu a morte. É fato que ele morreu. Morreu sim, crucificado. E morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele subiu aos céus. Voltará para nos buscar. Essa é uma notícia maravilhosa que eu e você temos da palavra de Deus para nós. Eu queria compartilhar uma palavra com você que se encontra no livro de Esther. Vamos colocar este texto na descrição desse vídeo, assim como as letras das canções que nós acabamos de cantar. Esther, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag,
promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Hamã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Hamã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Hamã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Até aqui. Então, meus irmãos, essa história é uma história conhecida da rainha Esther. Era uma mulher simples que tinha um primo chamado Mardoqueu. E essa mulher ela foi selecionada dentre tantas mulheres para se tornar a rainha, esposa do rei Xerxes. E o rei Xerxes ele tinha um oficial, um homem da nobreza, um dos nobres do seu palácio, que era esse Hamã. Ele foi promovido, ele recebeu uma posição mais elevada dentre todos os nobres do palácio do rei. E pelo que nós lemos aqui nesse trecho de Esther capítulo 3, este homem ele começou a receber uma veneração, uma adoração. Os outros nobres se curvavam diante de Hamã, o oficial do rei Xerxes, que recebeu uma posição elevada. Só que Mardoqueu, que era um judeu, um homem que fazia parte do povo de Deus, ele não se curvava. E você, obviamente, sabe o porquê que ele não se curvava. A Bíblia não fala, esse texto aqui não dá detalhes, mas nós sabemos. Nós vemos essa história se repetir lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que em toda a história, homens fizeram estátuas de si mesmo, fizeram retratos de si mesmo e exigiram adoração. E era uma forma de provar aqueles que faziam parte do povo de Deus, para saber se eles iam se encurvar, mesmo diante de ameaça, mesmo diante de risco iminente. Então, Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele não se encurvava, porque ele era do povo hebreu, ele era dos judeus, ele era um judeu, e por ser um judeu ele sabia que pela lei não deveria se adorar ou se prostrar ou se encurvar diante de outra pessoa ou outro Deus ou estátua, seja lá o que for. Ele não se encurvava, ele não se prostrava, ele não adorava outro ser que não seja o único e verdadeiro Deus. Então você sabe, meu irmão, que você tem que adorar somente a Deus e prestar culto somente a Ele. Hoje pela manhã eu estava conversando com os meus filhos, com a minha esposa, estava falando sobre idolatria. E quando a gente fala a palavra idolatria ou adoração, a gente sempre pensa assim, é alguém que está ali cantando um hino, acendendo um incenso, fazendo algum tipo de ritual religioso de adoração a outros deuses, sempre com alguma imagem envolvida ou algum sacrifício envolvido. E quando a gente começa a analisar o que está por trás da idolatria, a gente percebe que normalmente a idolatria envolve ou o investimento do seu tempo ou o investimento do seu pensamento. Então, aquilo que você mais venera, mais adora, normalmente você vai dedicar tempo. E se você não puder dedicar tempo, isso vai ocupar constantemente os seus pensamentos. Você percebe que hoje as pessoas viraram cada vez mais dependentes de smartphone, por exemplo, de celular. As pessoas dormem com o celular na cabeceira da cama. Dormem, a última coisa que vão fazer é olhar o celular e quando acorda a primeira coisa que vai fazer é olhar o celular. E o tempo todo está pensando em alguma coisa que vem do celular, alguma notícia, alguma notificação que venha do celular. E você pode analisar em várias áreas da sua vida. Você pode ter coisas que você dedica muito tempo. Ou então ocupa muito os seus pensamentos.
Então você fala assim, eu não adoro nenhuma imagem, eu não adoro nenhum homem, eu não estou idolatrando ninguém, mas às vezes você está virando um adorador de si mesmo. Quando você é um egoísta e só pensa em você, quando o seu pensamento o tempo todo no seu pensamento só entra você, então você já virou um ídolo de si mesmo. Você já está idolatrando sem saber. Então podemos idolatrar uma criança, podemos idolatrar um cachorro, podemos idolatrar o entretenimento, podemos idolatrar qualquer coisa que a gente invista muito tempo, ocupe muito a nossa mente, os nossos pensamentos, pode se tornar um ídolo em nosso coração. No caso de Mardoqueu, era adoração a um homem. E ele não se encurvou, ele não se prostrou, mesmo sabendo que ele corria risco de morte. Mesmo sabendo que a vida dele estava em perigo, ele sabia que só podia adorar ao único e verdadeiro Deus. E você percebe que Ramã, que era o ídolo a ser adorado, ele estava o tempo todo se vangloriando e gostando dessa situação. E quando ele descobriu que existia um homem que não estava se encurvando como os demais, ele ficou extremamente furioso. Ele ficou extremamente irado. E aí ele pensou em matá-lo, mas ele falou, acho que matar ele é pouco. Acho que matar ele vai ser uma punição muito leve. Em vez de matar apenas ele, eu vou matar todo o povo dele, porque descobriu que ele fazia parte do povo dos judeus. Então ele falou, eu vou matar todo o povo dele. Se você acompanhar comigo no capítulo 4, olha o que aconteceu. Aí Ramã, ele fez um decreto, ele convenceu o rei a fazer um decreto para matar todos os judeus, sem saber que a própria rainha Esther fazia parte desse povo. E ela já estava no palácio, casado com o rei Xerxes. Mas olha o que acontece no capítulo 4. Diz assim, versículo 1, Esther 4, verso 1, diz assim, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, por permissão, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, quando o povo judeu recebeu a notícia, ouviu falar sobre o decreto do rei, todos eles ficaram muito angustiados, desesperados. Todos eles ficaram chorando, começaram a jejuar, se vestiram de pano de saco, colocaram cinza sobre a cabeça, que na época do Antigo Testamento era uma prática, isso fazia parte da cultura deles, era uma prática para demonstrar o quanto eles estavam tristes, era um sinal de humilhação. Então eles colocavam cinza sobre a cabeça, como sinal de sofrimento, sofrimento que eles estavam passando por saber que todos eles iriam morrer. Então, no capítulo 4, se você ler com calma na sua casa, você vai perceber que Ramã, ele chega até Esther para contar essa situação. No versículo 11 fala assim, o versículo 11 diz assim, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então Mardoqueu, meus irmãos, ele teve a ideia de pedir para a rainha Esther se apresentar diante do rei e interceder em favor do seu povo. Só que existia uma lei que dizia que mesmo a rainha, ela não poderia comparecer diante da presença do rei se não fosse chamada. Então ela só poderia entrar na presença do rei se o rei a convidasse. Ela não poderia, por iniciativa própria, entrar na presença do rei. Se ela o fizesse, ela poderia pagar com a própria vida, ela poderia morrer. Olha o que diz o versículo 12. Esther 4:12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?
Então Ester mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Então perceba que a rainha Ester, ela também estava correndo risco de morte. O próprio Mardoqueu, seu primo, fez questão de lembrar ela disso. Não pense que por você estar no palácio, você vai ser poupada. E eu posso dizer para cada um de vocês também da mesma forma. Tem gente que fala assim, graças a Deus que eu tenho uma reserva de dinheiro, graças a Deus que eu tenho uma vida melhor financeiramente, economicamente, porque eu vou ser poupado. Meu irmão, não se engane. Não se engane. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Depois nós vamos voltar ali no texto de Ester. Capítulo 26, Isaías 26, versículo 20. Diz assim: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, e não mais encobrirá os seus mortos. Claro que esse texto se aplica a outro contexto, meu irmão. O povo de Israel viveu muitos períodos de exílio, de prisão, escravidão, sofrimento, e passaram por muitas pragas, pestes e por morte. Morreram. Em toda a história de Israel você vê centenas de hebreus que faziam parte do povo de Deus morrendo. Deus não poupou. Então não pense que porque você é cristão, você está isento de passar por sofrimento, por contrair doenças e passar pela própria morte. Não pense que por ser cristão e ter fé, eu só vou morrer quando eu tiver 100 anos. Não, nós vemos cristãos morrendo, jovens, crianças, jovens, adultos, idosos, de todas as idades. Tenho certeza que você já ouviu falar de algum velório de algum crente, de algum cristão, de alguém que segue a Jesus. Então Deus ele não vai nos poupar de passar pela morte, até porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Nós não viemos aqui para permanecer aqui eternamente. Aqui não é o nosso lar definitivo. Nós sabemos que Jesus está preparando uma morada para nós. Esse lugar onde Jesus foi preparar uma morada, é esse o lugar definitivo onde estaremos face a face com Deus. Paulo disse que se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meus irmãos, a nossa esperança não está aqui na terra. Somos peregrinos, estamos de passagem, somos apenas embaixadores de uma terra estrangeira. O Brasil não é a nossa pátria definitiva. Então nós estamos nos preparando para entrar no nosso verdadeiro e definitivo lar. Então você não pense que será poupado. Pode ser que eu e você venha pegar o coronavírus. Pode ser que eu e você possamos até morrer pelo coronavírus. Né? Agora, o que nós temos que fazer? Diante de uma ameaça, diante de um risco que nós estamos enfrentando, a gente não pode começar a simplesmente murmurar, se lamentar, colocar cinza sobre a cabeça. Nós temos que fazer como a rainha Ester. A direção que Deus deu para ela é a direção que Deus dá em toda a palavra. No momento de aflição, nós temos que fazer o quê? Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E o jejum, eu queria até explicar para você sobre a questão do jejum. Nós sabemos que jejum é quando você se abstém de alimento. Até quando você vai fazer um exame médico, dependendo do exame, o médico ele pede para você ficar em jejum, para você não comer durante um determinado período. Não comer e não beber nada, para que o exame não seja alterado. Então você sabe que jejum é se abster de alimento. E o povo judeu, ele tinha a prática de jejuar. O próprio Jesus, você vê que ele, antes de iniciar o seu ministério, ele jejua 40 dias e 40 noites. E foi exatamente nesse período que Satanás o tentou, de 3 formas, que você conhece muito bem. Você sabe que o próprio Moisés também ele ficou 40 dias e 40 noites também sem comer e sem beber, na presença de Deus. Então é uma prática comum tanto no Antigo como no Novo Testamento. Só que eu queria enfatizar para você aquilo que Isaías diz.
Em Isaías capítulo 58, depois você lê esse capítulo inteiro, você vai perceber o falso e o verdadeiro jejum. O falso jejum é aquele que se limita apenas em se abster de alimento. Então Isaías fala, lá no capítulo 58, que se você deixar de se alimentar e até se vestir de panos de saco, colocar cinza sobre a sua cabeça, mas você continua sendo egoísta, você não pensa no próximo, você é desonesto, você não pratica justiça, você não abriga o pobre, você não alimenta aquele que está faminto, meu irmão, o seu jejum não vale nada. Não é esse o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é colocar os presos em liberdade, alimentar os famintos, vestir aquele que está nu e abrigar aquele que não tem aonde morar. Deus diz na sua palavra, Isaías 58, quando você começar a se atentar para esse tipo de jejum, então a luz dele brilhará nas trevas. Então no meio dos problemas você vai encontrar refrigério, você vai ter paz no seu coração. Não significa isenção de problemas, não significa que você não vai passar pelo problema, mas que Deus estará com você, você vai ter segurança, você vai ter paz para enfrentar qualquer situação, qualquer desafio. Você vai transpor as muralhas e não ficar se lamentando e murmurando diante de uma muralha que aparece na sua frente. Então, meus irmãos, o verdadeiro jejum é esse. Claro que a rainha Esther, ela proclamou esse jejum de 3 dias e 3 noites, porque o jejum, quando você se abstém de alimento, você está deixando de alimentar a sua carne, o seu corpo físico. Você sabe que você não é formado apenas de corpo físico. Você tem o seu corpo e a sua alma, ou o seu espírito. Tem gente que acha que alma e espírito é diferente, eu não vou entrar nesse assunto. Mas nós não somos formados de uma substância apenas. Nós temos corpo e temos alma. Então a sua alma também precisa ser alimentada, o seu espírito precisa ser alimentado. É isso que Jesus estava fazendo antes de iniciar o seu ministério. Até Jesus o tentou em relação ao alimento. Falou assim, transforma essas pedras em pão. A Bíblia fala que Jesus teve fome. Quando deu os 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Na sua limitação, na carne, ele sentiu a fome. E o diabo o tentou com o alimento. Falou, transforma essas pedras em pães. Mas aí Jesus o lembrou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, meu irmão, a gente não vive só de alimento físico. Às vezes você pode estar forte fisicamente, mas espiritualmente como você está. Às vezes espiritualmente muitos estão fracos, muitos estão longe de Deus, muitos já estão até mortos espiritualmente. Então esse é o momento que você tem, ficar em quarentena, ficar isolado, para você se humilhar diante da presença de Deus, buscar a face do Senhor, clamar ao Senhor, se humilhar na presença dEle, se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E você sabe que o vinho no Antigo Testamento, ele não era proibido, o povo de Israel tomava vinho. E o vinho simbolizava alegria. Mas ele fala, olha, se você ficar só buscando viver de diversão, de alegria, isso não vai levar a nada. Você tem que se encher do Espírito Santo. Você tem que alimentar também aquilo que é esse elemento que está dentro de você, que é espiritual. Você não é um ser apenas físico, você também é um ser espiritual. Então, meu irmão, alimente o seu espírito. Se humilhe na presença de Deus. Se você quiser jejuar, não é proibido. Você pode se abster de alimento, você pode deixar de fazer aquilo que a sua carne mais quer, aquilo que agrada a sua carne, mas lembre-se, você precisa muito mais praticar a justiça. Amar o seu irmão, amar o seu próximo. Jesus foi além, ele disse que nós não devemos amar apenas os amigos, devemos amar até os inimigos. Aí sim, vai ser um sacrifício que agrada a Deus. Esse sim é o jejum que agrada ao Senhor. Então Esther jejuou naquele contexto, né, de se abster de alimento e clamou ao Senhor. E você sabe o que aconteceu no final da história. Depois você pode ler os outros capítulos. Então Ramã, que era o oficial do rei, que tinha convencido o rei a emitir um decreto para matar todos os judeus, ele acabou caindo na própria armadilha que ele fez. Ele desejou a morte, mas ele mesmo acabou morrendo. Então, meus irmãos, hoje nossa luta não é mais contra a carne ou sangue, como diz Paulo lá em Efésios. A nossa luta é espiritual. Nossa luta é contra os principados e potestades. É Satanás e os seus demônios. A nossa luta é contra eles. E a nossa luta também é contra qualquer desafio que venhamos enfrentar no dia a dia. Mas a gente não tem que lutar mais contra os seres humanos.
Não importa quem seja o ser humano, você gostando dele ou não, você tem que amar a todas as pessoas. Mas digamos que o coronavírus seja um desafio que nos trouxe uma grande ameaça, nos deu um pavor, um medo. Alguns ficaram até em pânico, principalmente aqueles que ficaram assistindo muito notícia, né? Ficaram em casa e ficam assistindo notícia o dia inteiro, você vai ficar em pânico, não tem jeito, né? Então tem gente que está aflita, que está angustiada, tem gente que já está entrando na depressão, tem gente que não consegue dormir, tem gente que já não sabe mais o que fazer porque está prestes a perder o emprego. Meu irmão, nesse momento eu quero dizer uma palavra para você. Confia no Senhor, busque ao Senhor. Não importa o que você passe. Lembra do que Esther falou? Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Morrerei. Lembra do que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei isso na outra pregação também, da semana passada. Então não importa. Se Deus deu, Ele é Deus, como diz aquela canção, né? E se ele deixar de dar, ou se Ele tirar aquilo que Ele deu, Ele continua sendo o mesmo Deus. Soberano, como nós cantamos aqui. Que está no controle de todas as coisas. E que já nos deu aquilo que é mais importante. A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Então se você tem a vida eterna, meu irmão, ainda que você não tenha saúde, ainda que o seu dinheiro esteja faltando, você já é rico. Você é rico. Porque o próprio Jesus disse, antes importa ser rico para com Deus do que rico para com os homens. Tem muita gente aí rica diante do mundo, mas espiritualmente é pobre, miserável. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E você tem a sua alma resgatada por Cristo. Você tem a garantia e a esperança da vida eterna. E além disso, antes de chegar na vida eterna, antes de chegar no lugar definitivo, você tem a garantia do Espírito Santo vivendo dentro de você. Nas outras pregações atrás eu cheguei a falar sobre o nome, o apelido, o adjetivo que deram para Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não é um Deus que está longe, não é um Deus que está distante, separado, ele está perto, ele passa junto. Ele não vai impedir você de passar por essa crise. Ele não vai impedir você de enfrentar o coronavírus, mas ele vai passar junto com você. O mais importante é você continuar firme, é você continuar com a sua fé viva. O mais importante é você aproveitar essa oportunidade de se humilhar na presença dele. Buscar ao Senhor, orar mais, ler mais a palavra, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Jejuar, por que não? Fazer o bem ao próximo. Você sabe que muitas pessoas vão perder o emprego, muitos não têm reserva, não têm nenhuma garantia. Tem muitos que não vão receber seguro-desemprego. É o momento que você que tem uma garantia, você que poupou, que reservou um dinheiro, pense naquele que não tem, meu irmão. Isso é o jejum que agrada a Deus. Esse é o clamor que sobe até o céu. Essa é a forma de as suas orações serem ouvidas. Porque se você apenas colocar cinza sobre a sua cabeça, se você apenas deixar de se alimentar, mas continuar sendo egoísta, continuar pensando apenas em você, meu irmão, então você pode até orar, você pode gritar, você pode cantar. A palavra diz que Deus não vai ouvir. Olha lá em Isaías 58. Deus não vai ouvir a oração daquele que não pensa no próximo, daquele que não ama o seu próximo. Então, meus irmãos, o final da história foi que o rei fez um decreto em favor de todos os judeus. Amã, aquele que perseguia, aquele que estava ameaçando a vida dos judeus, ele acabou caindo na própria armadilha que ele criou. E o povo judeu que estava ameaçado de morte foi exaltado pelo rei. Então, meu irmão, eu não sei se você vai ser curado, eu não sei se você vai ser poupado. Uma coisa é certa, Deus está com você para passar por toda e qualquer situação. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então confia no Senhor, fica firme na sua palavra. Não esqueça de seguir as orientações do Ministério da Saúde. Não esqueça de se higienizar, lavar bem as mãos, ficar pelo menos 1 minuto ali, esfregando as mãos com sabão. Não esqueça de usar álcool em gel se você conseguir. Não esqueça de lavar o seu nariz, lavar o seu rosto. Trocar a roupa, não ter contato com outras pessoas. Evite ao máximo sair na rua. Saia somente se for extrema necessidade. Mas confie no Senhor. É um tempo de se humilhar na presença dEle. Lembre-se que aquele texto que nós lemos de Isaías, capítulo 26, meu irmão, é tempo de se trancar no seu quarto.
É tempo de se trancar até que passe a ira do Senhor. É certo que Deus ele está irado sim. Há muito tempo ele está irado. Conforme a humanidade vai aumentando a desobediência, as transgressões, claro que a ira de Deus ela aumenta. Mas a solução, aquilo que vai apaziguar a ira de Deus, é o sacrifício de Jesus na cruz. Creia em Jesus. Creia em Jesus. E você será poupado da ira de Deus. Amém? Que você tenha uma boa semana, que você fique na paz do Senhor Jesus, que você não se desespere, que você não brigue. Nesse momento, as famílias estão trancadas dentro de casa, né? Muitos deixaram o seu trabalho, tiveram que trabalhar dentro de casa ou tiveram que tirar férias antecipadas. É o momento que você tem uma oportunidade de suportar uns aos outros, edificar uns aos outros, amar uns aos outros. Isso é ser cristão, isso é ser igreja, isso é ser templo do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Queria abençoar a sua vida, orar para que o Espírito Santo tranquilize o seu coração, traga refrigério à sua alma, mas enquanto eu orar, meu irmão, ore junto comigo. Ore junto comigo. Senhor, eu me coloco na tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, sangue de Jesus, corpo de Jesus, que foi partido na cruz. E eu clamo por cada um dos meus irmãos que está assistindo essa pregação, que está te cultuando e te adorando pelo auxílio desse vídeo. Eu oro, eu rogo, eu intercedo, porque o Senhor nos fez sacerdócio real. Homens e mulheres, jovens ou velhos, todos aqueles que creem em Jesus hoje são sacerdócio real. E como sacerdote, Senhor, nós intercedemos em favor do teu povo, da tua igreja, Senhor, de todos aqueles que sofrem. Senhor, traga paz, traga alívio, traga refrigério, Senhor, na alma de cada um que está aflito, angustiado, desesperado, em pânico. Porque isso foi o que o Senhor nos prometeu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós estamos diante de ti. Estamos indo até o Senhor, para que o Senhor traga alívio, descanso, refrigério para a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Visita agora, Senhor, aquele que está no hospital. Visita agora, Senhor, aquele que está sozinho, talvez dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Visita agora, Senhor, aquele que está reunido com a sua família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos tranquiliza mesmo em meio à guerra, mesmo em meio ao caos. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para passar por esta provação, por esse período. Não sabemos quanto tempo, Senhor, vamos passar por esta prova, mas sabemos que o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Seja um mês, seja 6 meses, não importa o tempo, o Senhor estará conosco. É o que nós cremos, Senhor, é a nossa confiança. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus eu abençoo cada vida, Senhor, que está te adorando, que está te cultuando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Fique com Deus, meu irmão. Se alegre em Deus. Lembre de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja desfavorável, todavia eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.